você pensa em cinema, o que passa pela sua cabeça? Um blockbusterzão hollywoodiano ou aquele clássico cult do seu diretor favorito? Provavelmente é um ou outro, né? É Scorsese criticando o filme da Marvel, raramente existe harmonia nessa história. E se eu te contar que houve um período na indústria onde as duas coisas se misturavam? Vamos ali rapidinho nos primórdios de Hollywood. Desde que cinema virou negócio, quem mandava nos filmes eram os produtores. Eles delegavam cada função no set, incluindo a de diretor, que estava ali para dirigir. Só dirigir. Na maioria das vezes, quando acabavam as filmagens, o diretor já era dispensado e não tinha nem acesso à mesa de corte para opinar no resultado final. Só que no início dos anos 60, os filmes já não se comunicavam mais com a nova geração. A indústria apostava nas fórmulas de sempre, com comédias românticas e épicos que custavam uma fortuna, mas já não traziam tanto retorno. Os estúdios foram ficando desesperados e começaram a ser disputados por companhias que não tinham nada a ver com o negócio, de empresas de seguro a casas funerárias. Esse movimento abriu espaço para novos executivos, jovens envolvidos com TV ao vivo, teatro, uma galera mais disposta a ousar. O resto do mundo estava se renovando. Produções como as da novela vague francesa e do cinema novo no Brasil se comunicavam e representavam a juventude com mais precisão que os filmes caríssimos de Hollywood. Em 67, Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas e A Primeira Noite de um Homem foram divisores de água e possibilitaram que uma avalanche de novas ideias encontrassem a luz dos projetores. O filme de motoqueiros de baixo orçamento, Sem Destino, chocou Hollywood com seu sucesso em 69. A Usina dos Sonhos começou a perder lugar para uma fábrica de pesadelos realistas. Foi um dos primeiros longas a colocar na tela a sociedade alternativa. Você que fica pensando, uou, o filme do Coringa é muito subversivo porque o protagonista é o vilão. Pensa nos americanos conservadores da década de 60 vendo Peter Fonda e Dennis Hopper ganhando dinheiro traficando drogas e cruzando o país para curtir o carnaval americano em Nova Orleans. Foi nessa época que esses novos diretores começaram a tomar a indústria. Peter Bogdanovich, Hal Ashby, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, junto com jovens intérpretes como Robert De Niro, Al Pacino, Jack Nicholson, Barbra Streisand, Jane Fonda e Faye Dunaway foram responsáveis por clássicos incontestáveis da cultura pop que aconteceram entre o fim dos anos 60 e o começo dos 70, período de celebração do sexo, drogas e rock and roll, tanto nas telas quanto fora delas. Na nova Hollywood, os filmes eram liderados pelos próprios diretores, que deixavam de ser funcionários e passaram a ser artistas. Risco e qualidade caminhavam lado a lado. Os finais eram infelizes, não havia heróis ou heroínas, nada de romancezinho. Eram histórias sem ninguém para o público torcer. Mas nem tudo são flores e a indústria começou a sentir o impacto dos egos dos diretores. Michael Cimino, por exemplo, ganhou 5 Oscars por O Franco Atirador e quando estava voando, resolveu fazer o western épico O Portal do Paraíso. Só que todas as excentricidades do diretor estouraram o orçamento e os fracassos de público e crítica quase faliam o estúdio. Correr um risco desses não era o que os caras com grana queriam, né? Precisava ter um meio termo. E teve. Steven Spielberg começou na TV e aos 28 anos mudou as regras do jogo com Tubarão. O diretor que não bebia, não fumava e estava disposto a engolir o próprio ego para satisfazer as exigências do estúdio, fez nascer a era dos blockbusters. Sucessos como Star Wars, O Exorcista e Contatos Imediatos de Terceiro Grau acabaram com a hegemonia dos diretores-autores. Começava a era dos filmes caríssimos, com efeitos especiais, distribuição maciça e retorno rápido de bilheteria. Eles se comunicavam com o público jovem, eram feitos por jovens, mas sem grandes dores de cabeça para os estúdios. Só que até hoje, volta e meia, aparece algum atrito entre os dois lados. Por exemplo, o Edgar Wright, que mistura humor e ação como ninguém, comandaria o Homem-Formiga no universo Marvel, mas acabou deixando o projeto por diferenças criativas. Uma coisa é certa, depois da nova Hollywood, a indústria nunca mais foi a mesma. E se hoje temos diretores com assinatura, comandando grandes filmes de estúdio como Quentin Tarantino, Christopher Nolan e Denis Villeneuve, é porque lá atrás a indústria precisou de uma boa chacoalhada.